Isto não é ficção. O que você vai ouvir agora são os fatos sobre um fenômeno que a ciência falhou em explicar. Bem-vindos ao Dark Forense. Hoje, vamos revirar o subsolo de Belmes, atrás de respostas para os olhares de súplica que brotam do chão. Estamos na Espanha, agosto de 1971. Em Belmes de la Moraleda, o calor é sufocante, seco, quase tátil. A vida segue o ritmo lento das comunidades rurais, onde o silêncio é uma constante. Mas na Calle Real, número 5, esse silêncio estava prestes a ser quebrado de uma forma que desafiaria a lógica e a sanidade de seus habitantes. Não estamos falando de castelos em ruínas ou hospícios abandonados. O palco deste horror é o mais mundano possível. Uma cozinha, o coração de uma casa de família. Foi ali, na trivialidade da rotina, que a realidade de Maria Gomes Câmara começou a trincar. Primeiro, apenas uma mancha no cimento perto da lareira. Uma descoloração banal. Maria fez o que qualquer um faria, esfregou. Água, sabão, força. Mas a mancha não era sujeira. Ela não estava sobre o chão. Ela parecia vir de dentro dele. Nos dias seguintes, a cozinha tornou-se um lugar de vigília angustiante. Maria entrava não para cozinhar, mas para encarar o chão. E o chão, gradualmente, começou a encarar de volta. A mancha sofreu uma gestação maligna diante de seus olhos. Sombras ganharam contornos anatômicos. Onde havia um borrão, surgiram órbitas oculares profundas e vazias. Onde havia uma ranhura, uma boca se contorceu em uma expressão indecifrável. Não era imaginação. O cimento havia desenvolvido um rosto, e esse rosto irradiava uma presença pesada, preenchendo a casa com uma eletricidade estática de pavor. A família Pereira sentia o ar irrespirável. Eles evitavam a cozinha, sussurravam pelos corredores, sentiam-se julgados por aquela coisa. O medo transformou-se em uma necessidade urgente, quase animal, de eliminar a ameaça. A reação foi irracional, pânico puro. O filho de Maria, Miguel, empunhou uma picareta como quem se defende de um invasor. Com violência, ele golpeou o chão. O som do metal estilhaçando o concreto ecoou como gritos pela casa. Ele mirou nos olhos da imagem, na boca, pulverizando a face, transformando o olhar do monstro em pó. Foi um ato de destruição para trazer silêncio à mente da mãe. Cobriram o buraco com cimento novo. A superfície cinza e limpa trouxe alívio. A lógica dizia, se você destrói a superfície, você mata a imagem. A família dormiu em paz naquela noite, acreditando ter vencido. Mas o fenômeno de Belmes não obedecia às leis dos vivos. Uma semana depois, o terror evoluiu. No cimento ainda úmido, a mancha ressurgiu, mais nítida, mais detalhada e com uma expressão ainda mais intensa. A picareta foi inútil. O desespero tornou-se público. As autoridades intervieram. O mistério exigia ir mais fundo, literalmente. Decidiu-se escavar. Se a superfície era um espelho, o que haveria por trás dele? A escavação na cozinha revelou a fonte de um silêncio secular. A 3 metros de profundidade, encontraram ossos, muitos ossos. Não era um sepultamento digno, era uma vala comum do século XIII. Mas havia um detalhe naqueles esqueletos que gelou o sangue dos presentes. Eles não tinham crânios. Eram corpos decapitados, vítimas de execuções esquecidas, jogados sob a fundação daquele lar. Os ossos foram removidos, mas foi um engano achar que isso traria paz. Com a terra revolvida, o fenômeno explodiu. O chão tornou-se um mural de agônia. Surgiu La Pava, a face mais famosa, e depois outras. Mulheres tristes, homens gritando, crianças. O aspecto mais aterrorizante, documentado por parapsicólogos, era a mutabilidade. As faces tinham uma qualidade orgânica, elas mudavam de expressão, olhos que seguiam você. A ciência tentou. O Instituto de Cerâmica e Vidro confirmou que não havia tinta, não havia pigmento. A sala foi lacrada com cera diante de um notário por 3 meses. Ao abrirem, as faces haviam se movido na escuridão, sozinhas. Onde há mistério, há acusação.
Falaram em fraude, em ganância. Disseram que quando Maria morresse, as faces morreriam com ela. Mas o tempo foi a testemunha mais cruel. Maria faleceu em 2004, levando seus segredos, mas o chão da calha real não silenciou. As imagens evoluíram, tornando-se mais tênues, mas persistentes, como cicatrizes que se recusam a fechar. Hoje, a casa é um museu informal do impossível. Quem visita Belmes não encontra respostas, encontra apenas a perturbação estática no concreto. As faces continuam lá, indiferentes à nossa ciência. Elas permanecem gravadas na pedra, um lembrete eterno e desconfortável de que talvez a morte não seja o fim e que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Comenta aqui embaixo. Se esse caso te deu arrepios, não esquece o like e se inscreve no canal para mais mistérios que a realidade não explica. Até a próxima!